primeiro ponto, Cláudio, aqui, que na verdade eu costumo frisar com alguma frequência, citando alguns exemplos, é que você não pode pegar recortes ou partidas isoladas, mas sobretudo recortes que são jogados em caráter emergencial, como foi, por exemplo, o fim da Série B de 2020 com a L dos Anjos, ou como foi, num contexto isolado, a final do estadual, né, a decisão com o Retrô no sábado passado, e balizar isso para um contexto de longo prazo, como é a Série B, né? Um campeonato de 38 rodadas. Dizer, olha o que a gente jogou nesse pequeno recorte, olha o que o time jogou nessa partida. É lógico que a gente pode subir, ou é lógico que a gente tem condições de disputar com tal e tal time. Porque esses são contextos diferenciados em função de uma premiação, ou de uma vitrine, ou de ambos, né? Fatores que acabam se somando ao desempenho natural dos atletas e que não são replicados em qualquer jogo, sobretudo no campeonato de longo prazo. Dito isso, né, o Náutico, além de estar inserido nesse cenário de um campeonato longo, um campeonato em que é muito raro você ver uma equipe que atravesse numa condição de estabilidade ininterrupta. Eu particularmente não me recordo nem entre o rol de times campeões um time, talvez o Corinthians de 2008, a Portuguesa em 2011, times muito fora da curva, mas que realmente talvez tenham conseguido atravessar o campeonato imunes à crise. Mas de uma maneira geral, né, a Série B é o campeonato em que você está fornecendo, né, indicadores de acesso numa semana e brigando contra a queda na outra, ao menos na perspectiva do torcedor. E o Náutico ele foi, né, de uma sequência de 2 vitórias contra Operário e CRB, times que teoricamente concorrem com o Náutico, né, no mercado e no próprio campeonato, passando, né, e tendo como o cume desse momento por um bicampeonato estadual, para um ponto somado em 6 teoricamente acessíveis, né? 3 em casa contra um Guarani e 3 fora contra o Vila Nova, que é um time que o Náutico tem até um histórico relevante de vitórias jogando fora de casa. Acontece, né, que todo o empenho, e aí eu me refiro aos esforços no âmbito físico, no âmbito psicológico, sobretudo, para vencer os 3 jogos contra o Operário, né, que foi o primeiro jogo após a derrota no jogo da final estadual, CRB em um time alternativo no confronto em Maceió e Retrô na decisão efetiva do estadual, que acabaram por exigir muito de um time que realmente precisava resgatar a confiança do torcedor, né? A gente citou muito aqui ao longo da temporada, né, da temporada ainda em curso, temporada que vai chegar na sua metade, que o Náutico não tinha ainda vencido times que fornecessem, né, durante a expectativa prévia do jogo e o jogo em si, um desafio técnico relevante. E acabou por vencer 3 em sequência. Retrô, um time organizado de Série D, é verdade, mas ainda assim um time organizado que venceu o Sport na Série B, Santa Cruz na Série C, venceu o próprio Náutico por 2 vezes, Operário e CRB. Mas a gente sabe que existe um teto, e o teto é bem conhecido até, desse grupo, um teto técnico, e se sabia que o teto físico, o teto psicológico, ele seria explorado e talvez até extrapolado nessa semana que antecedeu a decisão com o Retrô. E de fato foi. Talvez pelo próprio treinador, por Roberto Fernandes, e sem dúvidas pelo elenco, que é quem acaba entrando em campo. E aí o Náutico chega, depois do jogo, para uma partida contra o Guarani, com muitos jogadores aquém, no nível de concentração, na capacidade física para o jogo com o Guarani, somado a uma escalação que, tal como hoje, acabou sendo diferente do imaginário ideal do torcedor por questões naturais, e isso vai totalmente além da capacidade do processo decisório de um treinador, porque realmente existe um desgaste, então é necessário poupar. Mas
muitas vezes o torcedor não considera isso. Então, acho importante frisar, né, que o Náutico foi para esses 2 jogos sem realmente, e acho que esse vai ser o último momento da temporada que a gente vai estar falando nessa condição. Porém, o fato é que o Náutico foi para esses 2 jogos sem sua escalação ideal. E aí, ideal pode ser na cabeça do treinador e do torcedor. E além disso, né, se viu jogando diante de adversários que tinham mais tempo de descanso em relação às suas últimas partidas, que tinham, né, a sua escalação talvez ideal, de acordo com o que estava disponível em jogadores na capacidade de atuar. Isso faz dessa oscilação que o Náutico vive, na projeção de pontos, talvez não, mas pelo momento que construiu na semana do bicampeonato, o Náutico vive uma oscilação. E aí é que reside, Cláudio, eu diria, o choque de expectativas. Até o jogo contra o Operário, o torcedor do Náutico ele estava conformado com a campanha de permanência. Fazer seus 46, 47 pontos e escapar. Depois de 2 vitórias convincentes, uma contra o Operário, né, vencendo em cada tempo, a vitória contra o CRB com o time misto em Maceió e o bicampeonato conquistado sem seu principal jogador em 90% talvez da partida, se criou uma narrativa diferente, de que a turbina do título, o desempenho de alguns reforços, como Ralf, como Vitor Ferraz, poderia condicionar o Náutico à condição de acesso. E são esses jogos que mostram, sobretudo porque, de fato, essa curva, né, essa oscilação entre um jogo e outro, entre 2, 3 jogos e outro, ela é muito natural na Série B, como eu já pontuei. O caminho do Náutico é esse, é de ter um ritmo de pontuação que vai ser minimamente constante para fazer uma campanha de segurança, e quanto mais rápido essa segurança for absoluta, né, você olhar para a tabela e dizer, não vamos mais cair, porque já temos aqui nossos 43 pontos, restando 10 rodadas. Então, a gente tem aqui uma margem suficiente para pensar em acesso, para pensar em passar por uma sequência invicta, de repente, que a uma rodada do fim da competição nos deixa em condição de estar dentro do G4 no fim do campeonato. Mas até lá, né, o Náutico tem prioridades, que são mapear mercado, já sabe, no caso de um Camutanga, por exemplo, que não vai estar até o fim do campeonato, que outros jogadores podem sair e, sobretudo, já sabe quais são as carências que existem hoje com todo o elenco à disposição, né? À exceção dessa semana engessada aí pelo estadual. E nessa partida, né, que vai muito de acordo com esse contexto, você vê o Náutico corrompido, eu diria, no aspecto mental. Acho que o primeiro gol é didático, né, um erro ao longo de toda a ponta direita alvirrubra, ponta esquerda colorada, com vários jogadores cometendo, falhando ao longo da construção do Vitor Ferraz, que culmina ali no gol, acho que o primeiro é do Daniel Amorim, e que somado ao segundo gol, pelo momento físico, né, que demandava uma reação muito intensa e rápida, psicológico de você estar... o Náutico vai completar uma semana da decisão com o Retrô amanhã. Então, somado essa semana, praticamente liquidava o jogo, né? Era assim, um 2-0 sempre é difícil de você reverter, mas não é inédito. E também não é uma coisa, não é um cometa Halley, né? Que você vê passar uma vez e para nunca mais na vida. Você vê periodicamente acontecer. Mas é algo que demanda uma capacidade física em dia, é algo que demanda uma familiaridade com o modelo de jogo que o Náutico não possui ainda, é algo em construção. O treinador está no seu... foram 3 na Série B agora, né? Operário, CRB, 4 na Série B, e 2 estão... Sexto jogo do treinador, e 2 aí... Uma rotatividade muito grande de atletas. 15 dias, né? 15 dias de trabalho, né? Então o Náutico não estava na sua capacidade física, não estava no ápice da sua capacidade física, não está habituado ao modelo de jogo que o treinador está tentando implantar, não estava vivendo o seu melhor momento psicológico, tinha o desgaste de uma viagem somada aí a uma semana que por si só já foi desgastante. Então,
perspectiva de virada não havia. E o que fica a partir do segundo gol, que realmente é o divisor de águas no jogo, são lições, né? E lições que já são assim levadas em consideração o contexto de tudo isso que eu trouxe. Mas que por assim, na sua essência são lições de curto prazo, que é o Náutico ele viveu uma conquista de um campeonato que ele foi aliviante para uma temporada que tem tudo para a exceção do título ser muito frustrante. Na Copa do Nordeste você dá para dizer que se cumpriu o objetivo, que foi chegar na semifinal, caiu para o Fortaleza, time de Série A, já excelentes participações recentes, tudo bem, mas o desempenho não foi o que se queria ver. Caiu muito cedo numa Copa do Brasil para um time inexpressivo. Mas esse contexto de um alívio para uma temporada que um acesso improvável, que eu não considero, traria realmente uma sensação de, porra, nós fomos muito além, ele não é suficiente para resgatar um grupo de jogadores, um grupo, e não é um grupo pequeno, que não vive já há algum tempo o seu melhor momento. É o caso de um Camutanga, já com prazo de validade definido, de um Jean Carlos, que, assim, a performance, né, acima da média, ela foi estendida até por muito tempo. E é sempre um desafio você manter um atleta performando como o Jean Carlos performa desde o início de 2020. É até covardia você pegar um momento e dizer, porra, não tá mais com cabeça, tá querendo sair, porque olha quanto tempo esse cara rendeu. Né? E olha realmente o momento também que ele está passando. E aí vai a parte da crença de cada um, do que o jogador quis fazer ali naquela final de estadual. Eu estou falando aqui de performance, de um jogador que está apto para jogo e está jogando. Mas é um momento que é contraproducente para a performance. Então o Náutico tem aí, se soma esses dois, com, por exemplo, um Léo Passos, que é um jogador que chegou e ainda numa idade tenra, né? Não é um menino, mas também não é um jogador experiente, e é um atleta que já foi camisa 10, já foi segundo atacante, já foi ponta, agora está jogando de falso 9. Então é um atleta que nunca teve realmente na carreira uma regularidade para se dizer, esse cara joga em tal posição. Ele sempre foi visto como um coringa. E como tal, está tentando ocupar um espaço, né, que o Náutico está tendo a dificuldade de preencher, inclusive com até um nome natural para o posto, que é o de Chiesa. E não é suficiente um título, né, num campeonato competitivo como é a Série B, para você resgatar o desempenho e, sobretudo, o psicológico de um grupo tão extenso de atletas. Eu poderia citar outros aqui, o próprio Júnior Tavares, que assim, vive um momento de prestígio grande por ter convertido diversos pênaltis que acabaram classificando o Náutico em diferentes competições, inclusive em um desses casos dando um título, né, com certo peso para o clube, mas que não é um jogador que vem fazendo uma temporada de manual. É um atleta que tecnicamente é acima da média, mas o desempenho não tem seguido essa capacidade. Então são muitos jogadores que o Náutico precisa recuperar, e essa foi a tese que a direção acabou pautando o mercado lá no início do ano, quando se trouxe Robinho, quando se trouxe Leandro Carvalho, quando se trouxe o Evandro, que começou o jogo de hoje, jogadores que o Náutico trouxe dizendo, porra, fulano tá mal, vamos trazer, porque o treinador, né, do momento, que era o Hélio, tem um histórico recente muito bom com esse tipo de atleta, né, precisando dar uma guinada. E não funcionou. E se somou com um declínio técnico de outros atletas, por diferentes motivos, e aí realmente eu não vou entrar em cada caso para não ficar ainda mais extenso, mas o fato é que hoje o Náutico é um conjunto que, além de precisar se adequar a uma recuperação física, uma recuperação psicológica e uma completa adequação ao modelo de jogo novo, precisa recuperar vários jogadores individualmente, ao mesmo tempo em que condiciona, né, ao ambiente vários jogadores que acabaram de chegar. Né, chegaram há 2, 3 semanas. Niltinho, Bruno Bispo, Nascimento, Luiz Felipe. E é sempre complicado você estar inserindo um atleta, né, num contexto novo, que dirá um grupo de atletas. Então,
são diferentes grupos demandando diferentes avaliações e diferentes tratamentos. Então, o ponto de conclusão da análise é que o jogo de hoje ele não pode ser visto de outra forma que não seja com naturalidade. Foi uma exibição muito ruim, uma exibição parca, uma exibição apática do Náutico, mas foi uma exibição aceitável para o momento, de um time desgastado e um time buscando realmente se encontrar. Né? Não digo no relacionamento com a torcida, que foi recuperado com o título, mas na sua identidade dentro de campo. E um grupo de atletas que principalmente está inserido, como eu falei, no contexto de longo prazo, em que toda semana, e a gente viu isso, assim, não digo nem no cenário do Náutico apenas, mas no cenário de Série B. É o Londrina que ganha do Náutico e aí perde do Bahia, é um Ituano que perde do Sport, vai e ganha do Bahia, que ganhou do Náutico dentro dos aflitos. Então, toda semana você tem um time que você bate o olho e diz, porra, esse é um time que vai brigar lá embaixo, ou é um time de meio de tabela, e aí você vê o próximo jogo, porra, olha como joga tal time. Tem muito valor bom aí, meu time não... E aí você começa a pensar, porra, por que esse time tem jogadores tão bons e baratos que na semana que vem já não prestam? E o meu tem jogadores tão caros que hoje não prestam, mas de repente na semana que vem são a seleção da Série B. É muito difícil realmente você ter unanimidade nesse momento, e o que o Náutico precisa, né, para a sequência do campeonato é de estabilidade. Essa estabilidade, felizmente, para o momento, ela é forçada porque existe uma janela doméstica, né, nacional, vigorando aí seu pioneirismo, que não dá condição do Náutico estar contratando jogadores na semana que vem para estar estreando. O Náutico vai precisar esperar até julho, né, que a gente está indo em 6 de maio, e ao longo desse tempo, o Roberto Fernandes, que é um treinador que de fato não se prende a um esquema tático e não se prende a manter uma equipe titular, pelo contrário, é um técnico que, se achar que é a melhor solução, vai sacar 5, 6 jogadores para a próxima partida, vai ter, ao longo desse período, condição de fazer suas avaliações. Mas 2 fatores, e aí realmente aqui para fechar essa, talvez, ponto inaugural da análise, pesam muito, é que o próprio Roberto, eu acho que tem uma cicatriz aí de 4 anos atrás ter sido campeão para o Náutico e creio eu que 30 dias ou 45 dias depois, no máximo, ter sido demitido. Então ele sabe que o bicampeonato conquistado não é um escudo até o fim da temporada. Existe essa agonia. E dentro desse choque de preciso pontuar, preciso alcançar a expectativa que a torcida teve a partir desse bicampeonato e, ao mesmo tempo, preciso prezar pelo que é mais prudente para a equipe, não se perder nas decisões, tentando agradar a todos. Eu acho que é o momento do Náutico realmente pensar em que campeonato quer jogar, e se a meta é acesso, tem todo o direito de pensar dessa forma, desde que execute dessa maneira. Jogando um campeonato em que as decisões sejam tomadas pensando no acesso de fato, jogando quem está melhor, né, buscando, quando a janela se abrir, contratar com a condição que o acesso pede. Isso foi algo que faltou, por exemplo, no ano passado, para que não aconteça o que aconteceu no jogo de hoje. Talvez até, eu diria eu, talvez não, com certeza diria eu, algo que aconteceu 2 vezes ao longo da semana, do Náutico entrar em 2 partidas consecutivas sem ser o melhor 11. Eu digo isso de acordo com o que estava disponível. Agora, é algo tolerável quando você considera a semana que o Náutico viveu. Porém, é algo que acaba hoje, porque a partir da próxima rodada, né, a partir de amanhã, na continuação do trabalho, com a volta do grupo, os atletas que ficaram em Recife, que vão treinar, o Náutico não pode mais usar como desculpa, porque agora, né, o Náutico viveu essa infelicidade do campeonato pernambucano ser adiado, mas a partir de agora o Náutico joga a Série B sem nenhuma... sem nenhum subterfúgio. Pô, então, vou poupar porque estou pensando no estadual, ou perdi porque vivi uma semana de desgaste em função do estadual. Não, o Náutico joga a Série B agora, a partir de agora, para definir seu objetivo e viver a Série B de acordo com ele e somente ele.